Oi, gente, tudo bem? Bom, hoje é o meu quinto dia de ressonância harmônica e eu vim compartilhar com vocês algumas coisas que eu recebi hoje. Na verdade, tá sendo assim sequencial algumas coisas, né? Nem tudo tá vindo, não tá vindo coisa nova todos os dias, mas às vezes vai somando as informações, né? Bom, a primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês, assim, hoje eu ainda não ouvi o áudio, mas eu tô sentindo o efeito. E a primeira coisa que eu quero conversar com vocês é a seguinte: eu pedi na minha ressonância paciência. Creio eu que eu tenha recebido o arquétipo da paciência, né? E o que eu percebo? O que eu percebi? Que eu tô bem calma, que eu tô bem tranquila. Mas, como esses 2 últimos dias, na verdade ontem, eu não descansei muito, eu tô sentindo que eu tô calma, eu tô tranquila internamente na questão da paciência, né? Mas como o meu corpo físico tá muito cansado, é meio como se eu ficasse um pouco, não é estressada, mas é como se eu tivesse com menos disposição para encarar algumas situações. Então, às vezes meu filho faz alguma bagunça e eu tô tranquila, eu tô calma, mas assim, eu tô sem disposição. Acho que pelo físico, pelo corpo físico, eu tô sem tanta disposição assim para encarar aquela situação. Então, às vezes é uma bagunça, às vezes é alguma coisa, então eu aumento um pouco o tom da voz, não chego a gritar, não. Mas eu tenho percebido que às vezes eu aumento um pouquinho o tom da voz, às vezes eu paro, tipo, fica, sabe? Quem olha de fora talvez possa pensar, ela tá um pouquinho estressada, mas não é estresse. É uma pequena falta de disposição para lidar com aquela situação de bagunça ou algo do tipo assim, mas o meu interno, o meu ser tá paciente, sabe? Então, o que acontece? Às vezes tem a falta de disposição do corpo físico, mas a clareza da paciência. Então eu paro, eu consigo pensar, deixa eu ver, como que eu vou falar isso com ele, para ele não fazer de novo, né? Meu filhinho vai fazer 3 anos, então tem que ter muita didática para falar com ele. Então eu tenho essa clareza da paciência, mas às vezes um pouco de falta de disposição, por causa do corpo físico que não tá muito descansado. Então fica aí a primeira dica, a importância da gente descansar o nosso corpo físico, no processo do autoconhecimento, no processo de ser uma pessoa melhor, porque com certeza influencia demais quando a gente está descansado, né? Bom, a segunda coisa que eu quero falar com vocês sabe aquele conhecimento popular que todo mundo fala, assim que a gente resolve ser uma pessoa melhor, gente, acorda, não mexe no celular, não vejam as redes sociais e tal, não sei o que, espera não sei quanto tempo pra mexer no celular. Então, eu achava que era coisa de coach, né? E eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu tô sentindo na ressonância, na minha pele, a importância de não ficar muito conectada na hora que acorda. Justamente pelo que eu conversei com vocês no vídeo passado. Quem não assistiu, assista. A mente, ela fica muito agitada. Ela começa a superaquecer a máquina. Ela entra em curto daqui a pouco, sabe? A gente faz uma coisa, faz outra, faz outra, faz outra, faz outra. Olha uma coisa, olha outra. Aí sai do celular, vai fazer uma coisa em casa, vai fazer outra coisa em casa. Daqui a pouco mexe no celular de novo. Então é muita informação junta. Quando você vê, você já tá ansioso, ou você já tá deprimido, ou você já tá estressado, ou você já tá cansado fisicamente, porque dizem que o nosso cérebro, ele tem um número limitado, um número X de escolhas que ele pode fazer por dia, né?
E depois disso a gente entra no modo vou fazer tudo automático. Então, assim, a gente tá olhando os sites, a gente tá escolhendo uma música, a gente tá vendo algum perfil na rede social que a gente gosta de acompanhar, a gente tá escolhendo o que a gente vai comer, a gente tá escolhendo o que a gente vai vestir. A gente já tá diminuindo, a gente já tá eliminando escolhas daquele dia, né? Que a gente pode fazer naquele dia. Então, tem uma hora que vai tudo no automático. E quando a gente tá nesse processo do autoconhecimento, né, de se vigiar, de analisar a qualidade dos pensamentos, é bom que a gente esteja consciente, não no modo automático. É por isso que vem a importância de ficar um pouco desconectado na parte da manhã, né? Porque você tá deixando as suas escolhas mais pro final do dia, mais pro meio do dia, e você tá ali, ó. Você tá... Nossa, eu acordei. Nossa, como as plantas estão verdes bonitas, sabe? Além de você ficar presente, você consegue estimular a gratidão, porque você tá olhando, você tá admirando, você tá se conhecendo. Vem também um momento que você pode fazer aquelas autoafirmações, né? Eu vou ter um dia melhor, eu vou conseguir ter mais paciência hoje. Hoje vai ser um dia incrível, hoje vai ser um dia maravilhoso, tudo que vai acontecer hoje vai ser pro meu bem. Então, você tem aquele tempo para você fazer a sua afirmação, para você pensar, para você meditar, para você agradecer, para você treinar, ficar no presente, sabe? E não estar no modo automático. Então, realmente não é balela de coach, é realidade. Além disso, o Ayurveda divide os estágios do sono em algumas partes e eles dizem que a última parte é como se fosse uma limpeza das coisas que a gente precisa colocar para fora. Por isso que quem segue essa filosofia do Ayurveda, da meditação, medita logo de manhã ao acordar. Porque é como se estivesse alinhando a mente, o corpo, o espírito, os propósitos e a missão daquele dia, né? Tá integrando o ser, tá colocando o ser alinhado de uma forma que ele possa viver aquele dia. Então, assim, existem muitos motivos pra gente ter um início do dia mais tranquilo, sabe? E também, cientificamente, dizem que os primeiros minutos do dia definem como vai ser o resto do seu dia, né? Bom, o terceiro assunto, gente, que eu quero conversar com vocês é o seguinte, o julgamento. E veio assim na minha mente, né? Eu fiquei pensando, gente, é tão difícil não julgar. Por quê? Porque depois que eu mudei a minha religião, né? Que agora eu não tenho religião, eu senti julgamento de algumas pessoas pra mim, né? E aí eu me senti tentada a julgar também. E eu tenho feito um exercício de não julgar. E bom, eu tenho analisado esse nosso comportamento de julgar, esse meu comportamento de julgar. E eu cheguei a algumas conclusões. A primeira conclusão é inevitável. A gente vai julgar. Porque a nossa mente, ela foi projetada para o homem primata. Ou seja, para o homem que vivia na selva, que vivia caçando, que vivia correndo de animais selvagens. Então, julgar para o homem primata era uma necessidade vital e a gente recebe como herança essa mente julgadora, analisando o tempo inteiro o que faz bem, o que não faz, se a gente está numa situação de risco, se tá tudo bem, se a gente pode relaxar. A mente vai julgando, né? E o corpo ele vai trabalhando com hormônios e de forma a preparar a gente para viver aquela situação. Então, julgar é uma coisa da mente humana, né? Inevitavelmente, a gente vai julgar. Porém, o segundo ponto se a gente quer transcender, né? Se a gente quer se elevar, se a gente quer se iluminar, é importante que a gente perceba quando a gente está julgando, quando a gente perceber, nossa, tô julgando, então a gente para e começa a pensar na gente. Por quê?
E foi isso que eu recebi assim hoje de manhã. Quando a gente julga conscientemente, é porque a gente não tá fazendo a nossa parte na nossa evolução pessoal. Porque quando a gente está preocupado com a nossa evolução pessoal, a gente gasta o nosso tempo consciente, quando a gente está acordado consciente, pensando nas nossas coisas, na nossa vida, sabe? Em evoluir o nosso próprio ser. A gente não perde tempo consciente analisando para julgar o outro. Então, quando a gente está julgando o outro de uma forma consciente, é porque a gente não está totalmente focado em mudar nós mesmos. Entende? Porque julgar é normal, gente. Julgar é normal, mas a partir do momento que... Porque a gente tá no automático. Aí quando a gente... Nossa, peraí, eu tô julgando aquela pessoa. Não, para. Aí começa a falar pra si mesmo o que você quer mudar em você. Quando a gente percebe que a gente tá julgando e continua julgando, a gente não tá tão interessado assim em mudar a gente tá interessado em ficar apontando o erro do outro pra gente, né? Isso é muito perigoso, porque pode entrar, né, o vitimismo e outros sentimentos aí que não são interessantes pra gente sentir, né? Se a gente quer que a ressonância faça efeito, e não só a ressonância, mas se a gente quer se iluminar, a gente precisa vibrar em frequências altas para atrair frequências altas para nossa vida. Então, julgar conscientemente outra pessoa não se torna uma opção pra gente. Entenderam? E quando a gente julga, a gente acaba conscientemente, tá, gente? Quando a gente julga conscientemente, a gente acaba vibrando baixo e atraindo situações desagradáveis que a gente não gostaria, pessoas que a gente não gostaria de atrair, coisas que a gente não gostaria de atrair. Por quê? Porque a gente tá vibrando numa frequência baixa. Entenderam? Então é isso. Eu ainda vou ouvir o áudio e eu vou anotando pra vocês as coisas que eu for recebendo, tá bom? Beijão. Tchau!